Se você pousasse em Mercúrio, a primeira coisa que veria seria o quão perto ele está do Sol. Na verdade, é o planeta mais próximo da nossa grande bola de fogo, e o menor deles, mas não o mais quente. Esse título fica com Vênus. A Terra leva 365 dias para orbitar o Sol, enquanto Mercúrio leva mais de 3 meses. Bem, 88 dias para ser mais exato. Os dias são escaldantes, com temperaturas que chegam a mais de 425 graus. Mas no outro lado do planeta, onde o Sol não alcança, as temperaturas podem atingir 180 graus negativos. A atmosfera de Mercúrio não consegue reter nenhum calor quando a noite chega, assim como nos desertos. Eles não têm atmosfera, por isso não há umidade, nuvens ou chuva neles. Se você conseguir dar um jeito de ficar nos dois lados do planeta, sempre em contato com o calor infernal e o frio gélido, é possível sobreviver. Mas o oxigênio não é amigo da atmosfera de Mercúrio. Então, só conseguiria viver lá o tanto que aguentasse prender a respiração. Além disso, existe um campo magnético com ventos solares que cria tornados de plasma. Vênus pode chegar a até 540 graus, mas a gravidade de lá é bem parecida com a da Terra. Você conseguiria subir as montanhas e até correr, mas a temperatura o derreteria na hora. Então talvez seja melhor esquecer essa ideia de correr ali. A pressão extrema também o esmagaria como uma latinha. É como se estivesse a 1 quilômetro de profundidade em um oceano na Terra. Então você duraria apenas alguns segundos em Vênus. O planeta vermelho abriga a montanha mais alta de todo o sistema solar, cerca de 3 vezes maior que o Monte Everest. Ela também é um vulcão. Apesar de ser chamado de planeta vermelho, Marte é super frio. Ele precisa de menos de 2 anos para girar ao redor do Sol, ou 687 dias para ser mais preciso. E quase como na Terra, lá o dia tem 25 horas. Já a atmosfera é muito fina, mas irrespirável. Há muitas tempestades de poeira que cobrem o planeta todo e calotas polares rodeadas por dióxido de carbono. Você não congelará na hora, mas precisará de roupas grossas para se manter aquecido. É possível viver ali o tempo que conseguir prender a respiração. O lado bom, porém, é que veria coisas incríveis. O maior planeta do sistema solar é o majestoso Júpiter. Se ele fosse do tamanho de uma bola de basquete, o da Terra equivaleria ao de uma uva, comparando as proporções. Esse gigante só precisa de 10 horas para girar em seu próprio eixo, um período muito menor que o da Terra. Uma das melhores atrações turísticas é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade em forma de furacão que já dura mais de 300 anos. Só essa região tem o dobro de tamanho do nosso mundo. O maior planeta do nosso sistema solar precisa de aproximadamente 12 anos terrestres, ou 4.307 dias, para completar uma volta ao redor do Sol. Mas a gravidade de Júpiter é muito mais forte que a nossa. Além da falta de oxigênio e dos ventos que podem deixá-lo suspenso no ar para sempre, a imensa pressão irá esmagar você. Sua visitinha lá não duraria mais do que poucos segundos. Plutão deixou de ser o planeta mais distante do Sol em nosso sistema solar. Agora é considerado um planeta anão. E, por estar tão longe, é um dos lugares mais gélidos de todos, com temperaturas que alcançam 200 graus negativos. Pode levar um casaco. Ou 2. O gelo de metano cobre as montanhas que chegam a ter 3.000 metros de altura. Plutão precisa de 248 anos para orbitar o Sol. Tecnicamente, ainda está girando, esperando para comemorar o Ano Novo, mas precisa de apenas 6 dias terrestres para completar um giro ao redor de si mesmo. E, surpresa, o ar também é respirável. Além do gás metano que fica perambulando por lá, o nitrogênio é bastante comum. A gravidade é fraca, então você teria que prender a respiração enquanto flutua no ar antes de congelar como um cubo de gelo. De novo, não duraria vivo 2 segundos. O planeta onde mais venta em nosso sistema solar é Netuno. Com um núcleo parecido com o da Terra, tem 14 luas ao seu redor. Você teria apenas 17 horas em um dia. E, assim como Plutão, ele precisa de mais de 150 anos para girar ao redor do Sol. Netuno também é conhecido como planeta azul, por causa da absorção da luz vermelha pelo metano na atmosfera de hidrogênio e hélio. Então, além de não respirar, a pressão pode esmagar você, assim como em Júpiter. Ninguém conseguiria durar mais que poucos segundos lá. O segundo maior planeta é Saturno, com anéis ao redor. Vistos de longe, parecem um grande pedaço de rocha circulando o corpo espacial, mas na verdade são compostos por muitas camadas de partículas de gelo e rochas com tamanhos variados, e pedregulhos e pedras do tamanho de ônibus. Esses detritos todos formam um anel por causa da gravidade que existe ao redor de Saturno. Um dia lá dura só 11 horas e venta bastante na parte superior da atmosfera. Saturno também tem muitas luas, assim como Júpiter. E, da mesma forma, você seria esmagado pela extrema pressão do planeta antes mesmo de abrir os olhos. E não duraria mais que poucos segundos ali também.
Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar. Ela tem as condições de vida mais parecidas com as da Terra, se compararmos com qualquer outro planeta ou lua existente, onde morar nela seria moleza, mas o clima gelado congelaria seus ossos. Esse satélite natural é, na verdade, o único lugar do Sistema Solar que tem rios, oceanos e lagos líquidos. Eles estão todos cobertos com metano e etano, e a atmosfera é bem parecida com a da Terra. Até chove por lá de vez em quando. Nossa Lua não é tão hospitaleira também. Por causa da falta de oxigênio, você só viveria enquanto conseguisse prender a respiração. Os raios cósmicos solares também o afetariam, mas saltar nas crateras lunares é super divertido. Se você tentasse ir para o Sol, iria vaporizar em um piscar de olhos. As temperaturas de lá podem chegar a 15 milhões de graus Celsius. E essa é só uma medida estimada perto do núcleo. Ainda há camadas externas com as quais você precisa se preocupar, pois elas também vão lhe fazer virar pó. Sua melhor aposta é pisar no freio e desviar logo dali. Tempo estimado no Sol, menos de 1 segundo. Nosso pequeno planeta azul é o único lugar habitável em que um humano vive uma média de 80 anos. Nos adaptamos a muitas condições climáticas que não são tão malucas, já que nossa gravidade é boa e não nos sentimos esmagados. Podemos viver em qualquer lugar, desde desertos áridos a picos cobertos de neve. Aqui é o único lugar que tem o equilíbrio perfeito para nossa sobrevivência. Os cientistas esperam que um dia possamos viver em outros planetas. Marte é o lugar mais próximo que pode nos abrigar, considerando que teríamos que construir uma cúpula para viver lá. Elon Musk quer usar os robôs da Tesla como primeira tripulação não humana para pousar lá e começar a construir nossas futuras casas. Os robôs podem coletar informações sobre o planeta e imitar o jeito que os humanos caminham e se comportam, apontando coisas com as quais precisamos nos preocupar. De todo modo, precisamos usar roupas especiais para chegar perto de qualquer outro planeta. Nossos corpos não foram feitos para enfrentar condições tão extremas, a menos que evoluamos naturalmente para nos encaixarmos no ambiente. O tardígrado é o único animal terrestre que consegue sobreviver às condições mais extremas, desde oceanos profundos até montanhas mais altas. Algumas dessas criaturas microscópicas foram enviadas para o espaço e descobriu-se que conseguem viver no vácuo espacial por até 10 dias e voltar sem um dano sequer. Os tardígrados são provavelmente as únicas criaturas terrestres capazes de viver mais tempo em qualquer outro planeta, menos no Sol. Os cientistas afirmam que, se um asteroide gigante atingisse a Terra, os tardígrados conseguiriam sobreviver. Mas se nós, meros mortais, quisermos sair de nosso planeta-mãe, só com uma série de aparatos. Oh, uau! Há um buraco no fundo do oceano que parece que tem um vazamento. Mas não é como um daqueles que você esperaria, onde a água está fluindo para fora. É mais parecido com uma nascente, pois ela está entrando, não saindo. Esse vazamento único é algo que conhecemos como Oásis de Pythia. Um estudante de graduação, Brandon Phillip, foi quem o descobriu acidentalmente. Ele notou bolhas que estavam subindo para a superfície. Normalmente, as bolhas no oceano nos dizem que pode haver algumas fontes hidrotermais, que são pontos de acesso para algumas coisas bem legais. Estas são, na verdade, como aberturas no fundo do mar. Mas em vez de borbulharem com água quente, liberam um fluido que foi superaquecido na crosta do nosso planeta. Quando a água do mar penetra nessas rachaduras e se aprofunda na crosta, ela entra em contato com um manto extremamente quente. Isso aquece a temperaturas muito altas, e à medida que volta para a superfície, carrega gases e minerais dissolvidos. Quando o fluido quente sai das fontes, se mistura com a água do mar ao redor e esfria rapidamente. A uma curta distância delas, a temperatura pode cair para confortáveis 20 graus ou mais, o que parece ser exatamente o que algumas criaturas gostam. E há alguns seres realmente estranhos vivendo lá embaixo, na escuridão, como o peixe-fantasma, vermes tubulares gigantes com pontas vermelhas e um tipo único de camarão com olhos nas costas. E alguns deles, como os vermes tubulares e as bactérias, dependem dos produtos químicos e minerais liberados pelas fontes para sobreviver em condições adversas. Mas nesse caso, a água borbulhante não veio de uma fonte hidrotermal. Ela estava lá por causa de uma nascente. E isso é um pouco mais preocupante. Veja bem, a água desse reservatório precisa ficar onde está. Se uma grande quantidade dela vazar, pode haver sérias consequências, especialmente para a área ao redor. Você pode ver esse vazamento incomum ao longo da zona de subducção de Cascadia, que é uma enorme linha de falha na costa noroeste do Pacífico. É um local onde duas placas bem grandes que compõem a crosta terrestre se juntam e deslizam uma ao lado da outra. A água do Oásis de Pythia funciona como um lubrificante entre elas. Você pode pensar nessa zona de falha como uma mesa de air hockey.
Quando a pressão do fluido é alta, é como se o ar estivesse ligado. Isso significa que o atrito entre as placas é reduzido, o que permite que se movam. Porém, se a pressão do fluido for mais baixa, as duas placas podem se prender uma à outra, o que leva ao acúmulo de estresse. E no contexto das placas tectônicas, essa tensão é uma pressão ou força que pode causar deformação. E se esse estresse começar a se acumular, em algum momento ele terá que ir para algum lugar. Quando é excessivo, pode desencadear terremotos e provavelmente não pequenos. Por exemplo, uma liberação de tensão na zona de subducção de Cascadia poderia levar a um terremoto de magnitude 9. Para efeito de comparação, o maior já registrado ocorreu no Chile em 1960 e teve magnitude 9.5. Os danos foram enormes, então esperamos que a água permaneça em seu reservatório e continue mantendo o delicado equilíbrio entre as placas tectônicas. Imagine um lugar onde um único dia dura mais do que um ano inteiro. Em Vênus, um dia, ou seja, uma volta completa em seu eixo, é tão longo quanto 243 dias terrestres. E o que é ainda mais estranho é que, apesar de Vênus ter um dia interminável, seu ano é mais curto que o da Terra. Enquanto a Terra leva cerca de 365 dias para completar uma órbita ao redor do Sol, Vênus faz isso em apenas 225 dias. Assim, de alguma forma, para Vênus, um dia é mais épico do que um ano inteiro. Vênus é um planeta estranho em geral. É chamado de gêmeo da Terra por ser muito parecido conosco, embora seja um pouco menor. Mas também há algumas diferenças drásticas. Por exemplo, ele gira na direção oposta, o que significa que o Sol lá nasce no oeste e se põe no leste. E Vênus não é o único que dança no seu próprio ritmo. Urano também faz isso. E por fim, Vênus é bastante maluco em termos de atmosfera. Quando estamos na Terra, não sentimos realmente o peso do ar ao nosso redor. Bem, em Vênus, essa sensação seria como ter um elefante sentado em seus ombros. Vênus tem 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. A atmosfera de lá é uma camada espessa de gases tóxicos. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é liberado por todos os vulcões. Ele pressiona para baixo com uma força incrível. Isso resulta em temperaturas incrivelmente altas. Não é de se admirar que levará muito tempo até que possamos ficar em pé nesse planeta. Enquanto isso, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tem uma órbita ainda mais rápida do que Vênus. Ele completa uma viagem ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres. No entanto, ele tem um giro lento em seu eixo, o que significa que um dia em Mercúrio leva cerca de 176 dias terrestres, basicamente meio ano. Assim como em Vênus, um dia lá leva muito mais tempo do que um ano. Como é o planeta mais próximo do Sol, não é de surpreender que Mercúrio tenha algumas oscilações de temperatura extremas. As temperaturas diurnas podem chegar a escaldantes 426,7 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Mas espere o pôr do Sol. À noite, a temperatura cai para menos de 144 graus Celsius. Isso ocorre porque Mercúrio não tem uma atmosfera espessa como a nossa, de modo que o calor não se distribui uniformemente pelo planeta. Se um lado estiver no escuro, estará super frio e o outro lado estará escaldante, exatamente como se você deixasse uma grande rocha deitada sob o Sol por algum tempo. De fato, é tão frio que pode até haver gelo nele. Observe a região polar norte do planeta, especialmente aqueles pontos amarelos iluminados pelo Sol dentro das crateras. Esses são indícios de gelo de água. Acontece que a água é muito mais comum no espaço do que pensávamos. Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho. Ele ganhou esse apelido devido à abundância de óxido de ferro, ou ferrugem, que cobre sua superfície. Os minerais ricos em ferro criam uma tonalidade vermelha enferrujada que pinta a paisagem marciana. Mas, ao que parece, Marte não é apenas vermelho. Se você estivesse em Marte, veria um terreno desértico semelhante a um caramelo, com brilhos dourados e caramelo, alguns marrons e até mesmo um vislumbre de um leve tom esverdeado. Marte também tem a maior montanha de todo o Sistema Solar, Olympus Mons. Com uma altura impressionante de cerca de 22 quilômetros, ela é ainda mais alta que o Everest. Ele foi formado pela erupção de lava de baixa viscosidade, criando uma estrutura semelhante a um escudo. Como Marte é coberto de areia, também é famoso por suas tempestades de poeira alucinantes. Mas acontece que elas são ainda mais insanas do que pensávamos. Essas tempestades podem durar meses. Embora possam representar desafios para futuras missões humanas, elas também contribuem para a aparência hipnotizante do planeta quando observadas de longe. E não apenas tempestades, mas até mesmo seus próprios Marsquakes, também conhecidos como tremores sísmicos, eles foram detectados pela primeira vez pela NASA em 1921. Ao contrário dos terremotos
terremotos, que geralmente são provocados por movimentos de placas tectônicas. Acredita-se que os terremotos marcianos resultem do resfriamento e da contração do interior do planeta. É interessante ver como os planetas são semelhantes, mas diferentes. Os icônicos anéis de Saturno podem conter um segredo ligado ao passado antigo da Terra. Os anéis são compostos principalmente de partículas de gelo e detritos, e estima-se que sejam relativamente jovens em termos espaciais, talvez com apenas algumas centenas de milhões de anos. Mas existem algumas teorias que propõem que eles nasceram após algum evento catastrófico. Por exemplo, a colisão de duas grandes luas ou a ruptura de um cometa. O interessante é que essa linha do tempo coincide com a época da extinção dos dinossauros na Terra. Poderia haver uma conexão? Quem sabe? A propósito, embora Saturno seja o campeão por seus anéis, ele não é o único planeta em nosso sistema solar que os ostenta. Júpiter, Urano e Netuno também têm seus próprios conjuntos de anéis, embora talvez não sejam tão visíveis e legais quanto os de Saturno. Entretanto, há algo em que Saturno realmente se destaca: o magnífico hexágono em seu polo norte. Trata-se de uma figura colossal de 6 lados. Cada lado dessa incrível estrutura mede cerca de 14.484 quilômetros de comprimento, o que equivale a 1.200 milhas a mais do que o diâmetro da Terra. Os cientistas não sabem ao certo como ela se formou ou por quê. Eles acham que isso pode ser devido à variação da velocidade do vento, ou talvez tenha sido moldada por uma corrente de jato localizada, lenta e sinuosa. Até o momento, esse continua sendo mais um dos mistérios de Saturno.